Preste bem atenção nesse verso. Então trouxeram a Jesus o endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. Existe ao redor do mundo muito endemoniamento. Tem muita operação de espíritos malignos. E os espíritos malignos fazem coisas assim. A pessoa estava cega e muda por operação maligna. Numa outra ocasião, o Senhor Jesus estava numa sinagoga e entrou uma mulher que estava encurvada por muitos anos, e essa mulher, ao Jesus expulsar o demônio, ela foi curada na mesma hora, ela foi endireitada. São só exemplos bíblicos de que demônios afetam as pessoas. Tem pessoa na Bíblia que está encurvada, tem pessoa cega, muda, tem pessoa com depressão, tem pessoa querendo cometer suicídio. Não que toda depressão seja necessariamente maligna, mas tem depressão maligna, tem angústia maligna, tem desejo de morte maligno, tem suicídio maligno. E os demônios são assim, a pessoa dá uma oportunidadezinha para eles, através de pecados de imoralidade, através de imoralidades que são abominações diante de Deus, as quais eu não posso mencionar aqui essas imoralidades, porque só mencioná-las é muito impuro, nós nem podemos falar. E há pessoas envolvidas nessas imoralidades. Também alcoolismo, vício que tira a pessoa da consciência, da oportunidade a demônios, invocações também de cerimônias, e às vezes assistindo isso, aquilo na televisão. A meninada, os jovens, adolescentes, estão viciados em desenhos japoneses. Esses desenhos japoneses gostam de colocar ali um poder, uma força, que não tem origem boa, e muitas vezes eles estão invocando a partir dos desenhos. Tem pessoas, até mesmo crentes, assistindo filmes imorais, bem imorais. Tem alguns por aí afora viciados em pornografia, é bastante imoralidade. Tem pessoas, mesmo crentes, assistindo filme de terror, os roteiristas pesquisam, colocam lá no enredo cerimônias satânicas, e as pessoas ficam endemoniadas, elas ficam bem perturbadas, com muitas consequências. É normal desses endemoniamentos a pessoa entrar em transe, faz muitas coisas erradas, sai quebrando, sai flutuando, sai voando, andando pelo teto. Essas coisas todas acontecem e ela está totalmente em transe. Uma coisa que não acontece na nossa fé, nós não entramos em transe. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, podemos dizer nesse sentido, possuídos do Espírito Santo, vai fluir do nosso coração muita paz, muita alegria, muito arrependimento de pecado, muita vontade de fazer a vontade de Deus, muita vontade de orar, muita vontade de ler a Bíblia, muita vontade de evangelizar, muita vontade de ir em culto, muita vontade de ser santo. Em nenhum momento nós entramos em transe. Isaías podia ter uma visão da glória de Deus, ou até mesmo ser arrebatado em espírito, mas ele estava consciente. Ele estava consciente do que estava acontecendo, da chamada, quem enviarei. Ele disse, eis aqui. Ele também disse, eu sou um homem de lábio impuro, que habito no meio de um povo de lábio impuro. Estava consciente, conversando o tempo todo, não estava em transe. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, não estava em transe. E quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele sabia muito bem o que tinha acontecido lá e disse que não podia repetir as palavras que ouviu. Ele podia até dizer, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, mas uma coisa a gente sabe, ele estava consciente.
Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós ficamos conscientes. Nós não entramos em transe. A gente pode perder a noção de tempo. Quando eu tinha 17 anos, estava no meu quarto orando, veio um quebrando. Bom, eu perdi o pai com 7 anos. E talvez eu tinha algum problema que nem eu sabia, Deus devia saber. De repente eu falei a palavra pai, eu chamei Deus de pai na oração, me deu uma alegria. Eu continuei orando e eu chamei Deus de pai de novo, a alegria aumentou. Quando eu me converti também, Deus me deu muita alegria. Depois eu continuei orando, a alegria aumentou. Cada vez que eu falava pai, aumentava, pai aumentava, pai aumentava. Eu explodi em alegria. Os pentecostais chamavam isso nos anos 40, 30, 50 de gozo do Espírito. Eu fiquei rindo, cantando, louvando. Depois aí nos anos 90 andaram chamando de bênção de Toronto, e nem sempre a bênção de Toronto era o gozo do Espírito. Às vezes criava mais mal-estar do que bem-estar, mas com 17 anos eu explodi em alegria, em gozo celestial indescritível. Não existe uma alegria dessa no mundo. 3 horas e 40 minutos se passaram e parecia 15 minutos. Deus foi aumentando a alegria, aumentando a alegria, aumentando a alegria. Chegou um momento que eu tive um medo. Se Deus aumentar um pouco mais, eu caio morto aqui. Talvez eu estive bem próximo de morrer pelo esplendor da glória de Deus, pois esse corpo humano não suporta Deus. E eu lembro que como eu ria sem parar, que eu não conseguia falar português, era uma explosão de alegria, eu conversava com Deus em pensamento. E eu falei para o Senhor sabe, que se o Senhor aumentar essa alegria mais um pouco, eu vou cair morto aqui. E o Senhor sabe que quando eu falar isso para as pessoas, eles jamais entenderão, porque essa explosão de alegria não existente no planeta Terra, nós só saberemos no esplendor da glória de Deus no céu. E eu nem experimentei tudo, eu experimentei até o ponto que eu podia cair morto. E o Senhor sabe que eu não vou conseguir explicar isso direito para ninguém. Mas o Senhor sabe, eu estava conversando em pensamento com Deus, que se o Senhor não parar agora, eu vou cair morto. Parou na mesma hora. Eu olhei no relógio, a sensação era de 15 minutos. Haviam se passado 3 horas e 40 minutos, e eu nem vi o tempo passar. Ser cheio do Espírito Santo nunca será entrar em transe. Você pode perder a noção do tempo. Parece que é 15 minutos e é 3 horas e 40 minutos. Mas você está consciente o tempo todo, louvando, adorando, se alegrando. Nem sempre será tão sobrenatural assim. Muitas vezes será gradual. Eu tenho outras visitações de Deus assim. Eu posso contar pelo menos umas 7 em que eu fui totalmente envolto pela presença de Deus. Estar cheio do Espírito Santo não é entrar em transe. Estar cheio do Espírito Santo não é perder consciência. Estar cheio do Espírito Santo não é sair prejudicado, cego e mudo, encurvado. Ser cheio do Espírito Santo é desejar cada vez mais Deus. Eu quero Deus. É ter mais tristeza de pecado, é ter mais tristeza de coisa errada, é ter mais tristeza de frieza, é ter tristeza de estar vazio, é ter tristeza de não querer servir a Deus, é ter tristeza de não estar andando nos caminhos de Deus, mas é também ter alegria muitas vezes inexplicável, mas nunca inconsciente. Sempre ciente. Aonde tiver o Espírito Santo vai ter obra de Deus com resultados bons. O cego e o mudo começou a falar, a mulher encurvada foi endireitada, o homem com a mão raquítica foi curado. Onde tiver o Espírito Santo tem manifestação do poder de Deus e do reino de Deus. E o mundo espiritual todo sabe, todos os demônios sabem e morrem de medo.
eles sabem quem tem autoridade. E essa autoridade foi delegada para nós. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano. Verso 27 de Mateus 12. Jesus acabara de expulsar o demônio do cego e mudo, que falou, e começaram a falar que ele tinha Beelzebu. Nem vamos entrar nos detalhes, mas o verso 27 ele disse assim: se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Verso 28, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Se expulsamos demônios pelo Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou. Se os enfermos são curados pelo poder do Espírito Santo que está em nós, o reino de Deus chegou. Se há arrependimento de pecado e vontade de andar na presença de Deus pelo Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou. Se a fé que move uma montanha, porque estamos cheios do Espírito, é porque o reino de Deus chegou. Aonde estiver o Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo, vai ter reino de Deus. E reino de Deus não se alegra com pecado. Reino de Deus não se alegra com aquilo que não agrada a Deus. Reino de Deus não se alegra com morte. Reino de Deus não se alegra com egoísmo. Reino de Deus não se alegra com indiferença. Reino de Deus não se alegra com falta de amor. Reino de Deus não se alegra com mornidão. Reino de Deus se alegra com o Senhor e a sua presença. Reino de Deus se alegra com o plano de Deus, com a salvação de Deus. Está bem claro. Quando esse evangelho do reino chegar em todos os povos, em todas as línguas, então virá o fim. Eu nem vou entrar nesse assunto, mas logo após esse verso, Jesus passa a falar da grande tribulação do anticristo, pois quando o reino de Deus chegar em todos os povos, já será o tempo da grande tribulação, e ele vai voltar em grande poder e glória com a sua igreja. O reino de Deus chegou. Nós somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo. Nós não vamos entrar em transe, mas nós precisamos pelo menos sentir a alegria de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a fé de Deus, o ânimo de Deus, a vergonha que deveríamos sentir quando tiver pecado na nossa vida. O apóstolo Paulo deixou bem claro que a tristeza segundo o Espírito Santo de Deus, a tristeza segundo Deus gera arrependimento. E como que nós precisamos dessa tristeza e desse arrependimento, desse quebrantamento, para o Espírito Santo fluir, e nós não vamos entrar em transe. Nós podemos até ser arrebatados, talvez até falar, não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, mas ciente o tempo todo da presença e da glória de Deus. O reino de Deus chegou e Deus quer usar a sua vida. O reino de Deus chegou e Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer usar a sua vida. Por isso que inúmeras vezes a gente fala nessa igreja: fique em pé, levante e ore, irmão. Porque existe uma cultura de que a pessoa faz uma fila e o pastor vai orar, o pastor vai orar, o pastor vai orar. Graças a Deus que o pastor ora, graças a Deus que o pastor unge com óleo, mas é muito mais que isso. A igreja tem que orar e glorificar. A igreja tem que desejar ser cheia do Espírito. A igreja tem que desejar fazer a vontade de Deus. A igreja precisa desejar fazer a obra de Deus pelo Espírito, pois é assim que se manifesta que o reino de Deus chegou, e a igreja é você. Então agora você vai mostrar que você concordou. Aleluia, glória a Deus. Se prepara aí, você vai mostrar que você concordou. Você vai ficar em pé e vai orar. Aleluia. Pastor vai orar também, mas isso é muito pouco.
Quando você for cheio do Espírito, fique sabendo, você não vai entrar em transe. Você pode até cair no chão, mas você não vai estar em transe. Você pode até chorar muito, mas você não vai estar em transe. Possivelmente você vai estar arrependido de pecados. Possivelmente você vai estar desejoso da presença de Deus e do plano de Deus. E nós que temos o Espírito Santo, o reino de Deus chegou. Porque nós temos o Espírito, e nós vamos ter que mandar um monte de demônio embora, que está escravizando pessoas, nós vamos ter que mandar demônio embora, nós vamos expulsar demônios. Há pessoas que estão enfermas, mas tem a ver com demônios. Evidentemente que nós não simplificamos as coisas. Há depressão que não tem nada a ver com demônio, mas tem angústia de demônio, tem tristeza de demônio, tem depressão de demônio, tem desejo de suicídio de demônio. E o reino de Deus chegou, o Espírito Santo está em você, você tem que mandar embora. E nós vamos mandar embora agora em nome de Jesus, mas eu quero ouvir a sua voz. Se você não orar, eu vou parar de orar e falar: irmão, começa a orar. A igreja tem o Espírito Santo, aleluia. Comece a expulsar da sua família, expulsa da sua família os demônios, expulsa a enfermidade, expulsa a confusão lá na empresa, expulsa na sua família, expulsa da sua vida toda obra das trevas. O reino de Deus chegou, o Espírito Santo de Deus está em nós, o reino de Deus chegou. Expulsa pecado. Se tiver vício de pornografia, peça perdão, expulsa. Falamos nas regiões celestiais, nós estamos em Cristo, aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo, aleluia. A palavra de Deus diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Por isso tomamos autoridade nas regiões celestiais contra toda enfermidade de origem maligna que está nessa urna. Mandamos embora em nome de Jesus. Mandamos embora a tristeza, mandamos embora a depressão, mandamos embora dores no corpo, mandamos embora desejo de suicídio, mandamos embora desânimo, mandamos embora incredulidade, mandamos embora em nome de Jesus. Mandamos embora vícios da pornografia, vícios da imoralidade, vícios do álcool, vícios das drogas, vícios do tempo mal gasto. Mandamos embora em nome de Jesus. O reino de Deus chegou, aleluia. O reino de Deus chegou, aleluia. Nós somos o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, e com consciência desfazemos as obras das trevas. Mandamos embora em nome de Jesus. Mandamos embora toda obra de destruição nas empresas, no nosso ambiente de trabalho. Mandamos embora em nome de Jesus. Mandamos embora na vida dos nossos familiares que ainda não conhecem Jesus, que estão resistindo ao Espírito Santo, que estão na escravidão. Mandamos embora em nome de Jesus. Nós não aceitamos obra das trevas sobre o ministério Vale da Bênção, quer seja na cidade da criança, quer seja no setor de eventos, quer seja na escola Antioquia, quer seja no movimento de oração, quer seja na igreja, quer seja na missão Antioquia. Nós mandamos embora em nome de Jesus toda a obra das trevas contra o movimento de evangelização no sertão, contra a Torre de Pedra. Mandamos embora em nome de Jesus.
somos lavados pelo sangue de Cristo, somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus está em nós, então o reino de Deus chegou. E pelo Espírito Santo desfazemos as obras das trevas, pelo Espírito Santo recebemos conversões, pelo Espírito Santo nos arrependemos dos nossos pecados. Pelo Espírito Santo nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pai amado, nós não nos sentimos especiais, sentimos até mesmo pequenos, mas se Daniel com talvez 90 anos podia orar e jejuar e tinha guerra espiritual, nós também podemos. Somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, nós colocamos o nosso país diante do Senhor. Pode ter principado sobre esse país, pode ter potestades sobre esse país, estão todos debaixo dos pés de Jesus. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós não vamos aceitar informação daqui, informação dali. Teve cerimônia aqui, teve cerimônia ali. Não significa nada. O reino de Deus chegou. Aleluia! A igreja é salva, a igreja é purificada no sangue de Cristo, a igreja tem o Espírito Santo, e a igreja, em nome de Jesus, falando nas regiões celestiais, expulsamos, desfazemos os planos malignos contra a nação brasileira, mandamos embora em nome de Jesus. Quem reina é Jesus. Quem reina é Jesus. Ele é o Senhor nos céus e na terra. Ele reina. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está expandindo. O reino de Deus terá sua plenitude na segunda vinda de Jesus. É esse reino que reina. E na autoridade do nome de Jesus, liberamos o nosso país das obras das trevas, dos planos malignos. Mandamos embora, desfazemos em nome de Jesus. E a honra e a glória são do Senhor. Aleluia. Pai amado, apresentamos os nossos alvos diante do Senhor, nesse contexto que nós não estamos só orando, nós estamos exercendo autoridade, pois seria uma desonra para o Senhor dar autoridade ao teu povo e o teu povo não usar essa autoridade. Nós temos autoridade delegada, é no nome de Jesus, é delegada. Nós temos que usar essa autoridade. Se nós não a usarmos, é desonra para o Senhor. Nós não queremos desonrá-lo. Apresentamos aqui os nossos alvos diante do Senhor, para receber plena bênção do Senhor, aleluia, para receber plena libertação de Deus na autoridade do nome de Jesus, contra toda obra do mal na nossa família, no nosso emprego, na nossa vida, no nosso casamento. Mandamos embora em nome de Jesus. E a honra e a glória são do Senhor, porque Tu és Senhor no céu e na terra. A honra e a glória são do Senhor, aleluia. A honra e a glória são do Senhor, aleluia. A honra e a glória são do Senhor, aleluia. Senhor amado, nós não somos místicos, nós não cremos em mágica, mas nós cremos na palavra do Senhor. Esses frascos de óleo simbolizam o Espírito Santo. Eles não substituem o Espírito Santo, eles substituem o Espírito Santo. Nós oramos por esses frascos de óleo que serão distribuídos no final da campanha, para que nossos irmãos passem onde tiver que passar,
Passa no enfermo, passa na casa, passa na empresa, e vai ter vitória. Não é por causa de alguma mágica, vai ter vitória, não é por causa do frasco mágico, vai ter vitória por causa do Espírito Santo, simbolizado pelo óleo. Vai ter vitória, os lares vão ser liberados, os enfermos serão curados. Haverá autoridade espiritual para falar de Jesus. Haverá autoridade espiritual para orar. O crente não vai orar como se fosse derrotado, não vai orar como se tivesse desanimado, não vai orar como se não tivesse autoridade. Ele vai orar no poder do Espírito Santo, ele vai repreender no poder do Espírito Santo. Se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Aleluia! Nós somos desse reino, chamados para reinar, chamados para evangelizar, chamados para expulsar demônios, chamados para curar enfermos, e nós recebemos as bênçãos e os milagres de Deus, do reino de Deus. Pai amado, o teu povo está aqui nessa campanha. Eles vão voltar para casa cheios do Espírito Santo. Vão deitar a cabeça no travesseiro, vão dormir, vão acordar alegres. Tem um novo dia, aleluia. Esse novo dia não está no noticiário brasileiro. Esse novo dia não está nas notícias das 10 da manhã, das 11 do meio-dia, das 6 da tarde, das 10 da noite. Esse novo dia está na tua palavra. O reino de Deus chegou, aleluia. Ele cresce como semente de mostarda. E o Senhor vai salvar pessoas de todos os povos. As boas notícias estão na tua palavra. A boa notícia é Jesus. O Evangelho é Jesus. Onde ele estiver está o reino de Deus. Quem for lavado e purificado no sangue dele é do reino de Deus, é templo do Espírito Santo. Essa é a boa notícia. Nós olharemos, ouviremos as notícias dos jornais dizendo: essas são as suas notícias. As notícias do Senhor é que o reino de Deus chegou. O reino de Deus vai expandir, a alegria do Senhor virá, o poder do Senhor virá. Senhor amado, nós oramos por renovação espiritual, que o teu povo seja de novo visitado com o Espírito Santo, que o povo seja de novo batizado com o Espírito Santo. Eu não sei qual é a tua opinião, Senhor, eu sei a minha. Não vai ser igreja escura com luz vermelha e azul que vai resolver. Quem resolve é o poder de Deus e do Espírito Santo. Se alguém quer pintar a igreja de preto, pinta, mas a mudança não está nisso. A mudança não está em modismo. A mudança está na palavra de Deus e na presença de Deus e na plenitude do Espírito Santo. A igreja primitiva não tinha prédios, mas tinha o poder de Deus. Senhor amado, nós não estamos preocupados se o prédio é preto ou branco, não significa nada para nós. Nós cremos no Senhor e na palavra do Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor amado, aleluia, glória a Deus, e dá experiências sobrenaturais ao teu povo, que possam chorar quebrantados outra vez, que possam se arrepender dos pecados outra vez, que possam se envergonhar daquilo que atrapalha, ou que venham desejar o óleo santo de Deus, que é o Espírito Santo. Consagramos essa igreja, esse vale da bênção ao Senhor. Está escrito ali: o vale da bênção é dedicado ao Deus eterno. É do Senhor para a glória do Senhor. É do Senhor para a glória do Senhor. E o mover do Senhor virá sobre o vale da bênção. É do Senhor para a glória do Senhor. É do Senhor, comprado para a glória do Senhor, dedicado para o Senhor, para a glória do Senhor. É do Senhor para a glória do Senhor. Se a sombra de Pedro curava, nós vamos crer
Vai ter pessoas que só entrar no Vale da Bênção serão curadas. Elas dirão: a dor desapareceu e ninguém orou. Elas entrarão e dirão: a dor desapareceu, a tristeza desapareceu. Nós não estamos preocupados com as obras das trevas e nem com problemas da raça humana. O reino de Deus chegou, aleluia! Oh, as pessoas vão entrar aqui, vão ser tocadas, abençoadas e curadas. Não depende de homem, não depende de governo, depende do Espírito Santo. E nós estamos recebendo os milagres do Senhor. Pai amado, nós continuamos apresentando esses 12 dias. É uma oferta de amor. É uma oferta de amor, Senhor. A gente nem sabe fazer direito as coisas. Às vezes nós atrapalhamos com o nosso medo, nossa insegurança, com a nossa rotina. Mas, Senhor, nós apresentamos os 12 dias. Tem misericórdia de nós e ordena a Tua bênção. É para a glória do Senhor, aleluia. Os 12 dias são para a glória do Senhor. Tudo o que fazemos no vale é para a glória do Senhor. Então tem misericórdia, Senhor, abençoa nossas vidas. Oramos no poderoso nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Vão na